Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, no estudo do céu e inferno, já ia falar, gente, o estudo do céu e inferno, hoje, quarta-feira, 15 de maio de 2024, estamos no capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, na página, espera aí que eu já estou lá, 132. Paramos no penúltimo parágrafo, mas, como nós sempre fazemos aqui, vamos, creio que, pelo menos o anterior, né, Terezinha? O que vocês acham? Eu acho bom. Uhum. Então, eu vou aqui. Cada um vai ler um pouquinho, tá? Entrou Clarinha. Eu inicio e depois vamos fazendo rodízio para leitura. Fica até bom até para o próprio vídeo. Tá certo? Bom, deixa eu terminar de fazer aqui, senão. Oi, Clarinha, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Clara. Todos, o seu Dilson está aí também. Então, vamos iniciar o estudo fazendo o resumo, retornando à segunda lei divina ou natural, e cada um vai ler, tá? E todos interpretando cada um, peraí. Bom, seu Júlio. Que isso, gente? Peraí. Só um instantinho, gente, estou tendo problema aqui. Pronto. Deixa ele entrar. Sendo todos os espíritos, segundo a lei, de justiça divina ou natural, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou da sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Nota: neste item segundo, fundamental, somente presente na versão legítima de 1865, Kardec, antes de tudo, demonstra a mais completa responsabilidade moral do espírito, proporcional ao seu desenvolvimento intelectual, submetido às leis naturais que regem a alma. Sua felicidade ou infelicidade resulta unicamente de sua livre vontade. Qualquer mudança depende do seu esforço e conscientização. Essa teoria autônoma é oposta às ideias de intervenção divina, castigos e recompensas impostos por uma deliberação da vontade divina, queda, pecado, karma, Clarinha. Quando eu vejo karma, agora eu só não sei porque eu sou melhor de Clarinha, presente na visão heterônoma das religiões ancestrais. Brincadeirinha aí, Clara. Sei por quê. É automático, sabe, Clarinha? Não sei por quê. É como o idioma. Porque ficou o karma na sua cabeça. Quero desencarmar. Bom, vamos lá. Bem-vindo, seu Júlio. Eu acho que... Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde para o senhor. A dona Elza passou a manhã costurando e agora tá com a calúnia toda arrebentada. Então está deitada aqui só ouvindo, viu? Tá bom. Melhorou também, né? Então é sinal que ela melhorou da garganta, do resfriado. Não, né, tá melhorando. Entendi! Tá. Calúnia, coluna. Você não... Você não tinha percebido, velho? Não, é porque às vezes eu não tô assim, entendeu? Mas eu também viajei um pouquinho. Eu também é complicado às vezes, né, Clara? Para nós aqui é complicado. Eu, como entendo ele, já sabia que era coluna. Também. Ô, Júlio, boa noite para quem está na Suíça e Portugal. É isso. Boa noite. Então, gente, vamos lá? Vamos interpretar aqui. Bom, já que o seu Júlio chegou, e aí, seu Júlio, o que o senhor entende aqui o senhor adentrou agora, o que o senhor pensa deste segundo
dessa segunda lei. Mais uma vez. Sendo que todos, né? Vamos deixar. E aí, gente? Alguém quer comentar sobre esse aqui? Depois eu dou uma passadinha aqui. Isso. Clarinha? Deixa eu me ajeitar. Sabe porque que eu apanho muito. Ui. Eu apanho muito para entrar nesse computador. Tá. Então, o que nós observamos, na verdade, de tudo isso, é que sempre vai ser o que vai depender do próprio ser. Senhor Dilson. Eu fiz uma colinha aqui no Google, está dizendo assim, etimologia, origem da palavra perfeito. Alguém está falando. Alguém atrapalhando aí. Sim. A etimologia é a origem da palavra perfectivo, do latim perfectus. É ponto A, mais ponto U, mais VL. Significa o quê? Que pode ser melhorado, aperfeiçoado, que você consegue aperfeiçoar, aprimorar, está sujeito a melhorias ou aperfeiçoamentos. É isso que eu vi aqui, eu achei interessante, porque a gente está estudando, na verdade, quanto mais... Obrigada. Mas está na tela. Dá uma olhadinha, seu Dilson. Está aí na tela. Está na tela. Né? Do seu lado esquerdo. Mas está no latim, é porque estava... Mas estava do latim? Não. Pois é, então não foi em vão que eu falei. Tá certo. Não, claro que não. É uma boa informação, senhor Dias. Tá certo. Claro. Obrigada. Eu também gosto, sempre quando vem ou do latim, ou do grego, né? A origem, né? A origem da palavra. Claro, gente, vamos continuar. Um momentinho. Vamos eu continuar. amo a origem das palavras. Vamos. Então, pronto, eu me perdi. Quem queria falar? Eu já me perdi. Desculpem. Quem é que estava falando? Posso falar, Inês? Por favor. Então, esse segundo item, né, além da palavra perfectível aí, que nós já entendemos, né, é aquele que tem a possibilidade de se aperfeiçoar, né, todos os espíritos têm a possibilidade de ir se aperfeiçoando. O que é importante aí nessa frase, que eu acho muito importante, é a questão da felicidade ou da infelicidade, que nós trazemos em nós mesmos a possibilidade de sermos felizes ou infelizes. Porque a gente tem a ideia que vem de fora. Eu sou infeliz porque o fulano é assim, assim, assim. Eu sou infeliz porque ele falou isso, porque ele me fez... Não. A questão de sermos felizes ou infelizes depende de nós, né? De nós. Nós trazemos em nós tanto a possibilidade de sermos felizes como de sermos infelizes, né? Dependendo da nossa postura perante a vida. E nós temos em nós os meios de adquirirmos a felicidade e de evitarmos a infelicidade. Então, como o Paulo explica ali na nota, é uma doutrina, é um ensinamento de autonomia. Não depende de ninguém de fora, nem de Deus, não depende, porque Deus criou as leis, né? E nós estamos debaixo das leis criadas por Deus. E dependendo daquilo que nós fazemos com o entendimento dessas leis, é que nós vamos construir ou a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, né? Então, é algo, assim, muito importante, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito isso em nós, que a gente tem uma mania, um costume, um hábito milenar de culpar sempre os outros, né? De terceirizar a nossa infelicidade, né? E aí, esse item está falando muito claramente que não é assim. É como... e agora já... Assim, seu Júlio. Não, se me permite, eu já vamos dizer, me situei dentro do bar. Então, nessa segunda lei, né, isso vem no meu ponto de vista, sintetizando o texto, né, eu diria o seguinte: estamos sempre em dinâmica. Nós estamos numa dinâmica. Eu acho que essa palavra aqui, perfectível, né, ela significa o dinamismo da nossa
da nossa existência. Porque, por um lado, por razões A, B, X, nós somos infelizes, por outro lado, por razões Y, Z, né, W, etc., nós somos felizes também. E tudo isso, né, dependendo da atividade, do trabalho que nós desenvolvemos para o nosso adiantamento, entendeu? Acho que essa palavra perfectível, além do significado específico dela, né, das origens que vem de lá, eu acho que ela aqui se encaixa como dinamismo, representa a dinâmica da nossa existência, ok? Essa é a percepção que me veio Posso falar aqui. mais uma coisinha, Zélia, a Por respeito? favor, por favor. Porque muitas vezes acontecem coisas, né, na nossa vida, circunstâncias, problemas, dificuldades, e muitas vezes a gente acha que aquela circunstância, aquele acontecimento é que está nos tornando infelizes. Então, tem uma frase que eu acho muito importante, né? Que o que é importante não é o que a vida faz para nós, mas o que nós fazemos com aquilo que a vida nos traz. Essa é a questão. Como é que eu estou encarando aquela situação? O grande problema está aí. Eu posso encarar aquilo como um sofrimento que está ali para me prejudicar, que está ali para me tornar infeliz, ou eu posso encarar aquilo como um desafio que, se eu souber enfrentar e superar, eu vou crescer com aquilo, eu vou aprender e vou crescer. Então, depende muito da forma como nós encaramos as dificuldades, os desafios da vida, que eles existem mesmo, né? A forma de enfocarmos, a forma de enfrentarmos e de superarmos, que depende de nós, né? E de nós tirarmos o melhor proveito daquilo para a nossa evolução, ou ficarmos aí nos lamentando, reclamando, pondo a culpa nos outros, né? Depende de nós isso. Clara, você queria falar? Sim, eu vou falar. Completando o que Terezinha acabou de dizer, né, pelas situações que nós passamos, e de acordo com a maneira que a gente vai encarar a vida, como proceder, e na realidade não é o porquê da situação, e sim como eu vou encarar essa situação, não é? E porque independente de você buscar estar fazendo o bem ou não tanto fazer o bem, vamos lá colocar assim, as situações vão surgir. Eu acredito que haja um planeamento, né? Todos nós trazemos assim um planeamento. E existe também o livre-arbítrio. Então, vai depender de tudo como você se prepara, né? Do conhecimento que você tem, da maneira que você vai buscar fazer o seu aperfeiçoamento, como acabamos de ver, ou se você vai se tornar ali, ficar no êxtase, né? Ali estático naquilo, né? E não vai sair para lugar nenhum. Então, as situações vêm, que são experiências necessárias à nossa evolução, é a minha percepção mesmo, né? E a gente é isso que a gente aprende, que são experiências que são, por vezes, necessárias mesmo para a nossa evolução. E cabe realmente nós nos perguntarmos por que essa situação, o que eu vou tirar daqui e como eu vou resolver essa situação, né? E isso é um trabalho que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos, né? Muito profundo, muito profundo. Sejam elas situação de financeiras, problemas de saúde, Qualquer né, que problema. né, que você tipo, tá com uma coisa, depois está com outra coisa. Por que isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Por quê? E o que eu tenho que fazer? Né? E não entrar naquela coisa, porque é castigo, porque tem pessoas que entram nisso, né?
que é o castigo, está sendo punido. Aliás, nós vamos ler aqui para frente também sobre isso, a punição da natureza e tal, que me deixou assim um pouquinho com a pulga atrás da orelha, essa coisa da punição. Mas vamos seguindo, né? Que mais para frente a gente tem esse Isso. assunto. Inclusive, seu Dilson, Eu estou só aguardando com paciência. É igual o médico fala, você tem que ser paciente. Eu acho que a infelicidade é por culpa nossa mesmo. E nós temos a mania de dizer que tudo é obsessor. Nós transferimos para os outros as coisas ruins que acontecem conosco. Nós temos essa... Mesmo os espíritas, que se diz espíritas, a não ser aqueles mais conscientes, tudo eles querem culpar o outro tem culpa, como se ele não tivesse culpa, como se ele o Cristo dos Avatares sempre fizesse escolhas equivocadas. Né? Eu acho que a infelicidade provém disso. Escolhas equivocadas, nós não queremos aceitar, achando que Deus está nos castigando, quando Deus não castiga ninguém. Deus é amor, né? Não é? Então é isso que eu penso, mais nessa informaçãozinha. como foi falado, é assim, nós temos o hábito de transferir as nossas responsabilidades, inclusive até o que se considera felicidade, estamos esperando dos outros, de terceiros. O que, como nós a sermos felizes ou passarmos, vamos dizer, eu sou feliz porque fulano de tal. Isso, estamos sempre nessa coisa de querer transferir a nossa própria responsabilidade para terceiros, independente de qualquer tipo de religião. Somos seres humanos. Antes das religiões, somos seres humanos, porque até as próprias religiões trazemos conosco. Porque sempre teremos algo que nos guia, que é a nossa própria consciência. Em determinadas circunstâncias, até dependendo também se nós reencarnarmos, dependemos. Bom, enfim, temos esse farol que se chama consciência. Né? Então, é uma coisa que realmente fica latente ainda, sabe? Aquela questão de ficar só a esperar ao invés de agir. Principalmente, como nós estamos sempre aqui conversando, tentar colocarmos em prática diariamente. É no dia a dia, fazer com que a nossa luz brilhe. E fazer a nossa luz brilhar é transmitir o melhor que aprendemos com as pessoas. Né? E eu acho muito bonito o que o Paulo Henrique de Figueiredo, chamou a atenção, que se encontra, eu teria que buscar na Revista Espírita, que o Kardec fala. Na nossa vida, estaremos sempre assim, recebendo o conselho dos espíritos protetores, né? E tentando aprender com quem está ao nosso redor e procurando dar a mão, auxiliar, ser útil àquele que tem menos entendimento, supostamente, ou que tem mais, que falta ainda, que tem o seu tempo ainda de aprendizado. Então, é isso. Acho muito interessante essa coisa de estarmos sempre conscientes da nossa responsabilidade. Bom, vamos lá, continuar o terceiro. Vamos ler cada um dos, tá? A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante, que vai justamente complementar o que nós falamos algumas coisas anteriores. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos, donde resulta que a soma da felicidade e de infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Então, como queremos ser felizes se não somos ainda espíritos perfeitos? Se não somos espíritos ainda amadurecidos em termos morais? Temos sim uma felicidade, como o mesmo Kardec, relativa. Por quê? Porque ainda não. Somos crianças.
Estamos galgando as escadas, entre aspas, de uma forma simbólica, do progresso. Cada um tem o seu tempo. Assim, eu não sou feliz, uai. Como? Fulano é mais feliz do que eu. Em que sentido? Em que circunstâncias? O que é felicidade para você? O que é felicidade? Porque felicidade para muitos é ter. Não? Ah, resumo da soma da felicidade e da infelicidade. Bom, eu acho que cada um traz em si justamente essas qualidades boas, isso aí é inerente, não tem jeito. Alguma coisa, Terezinha, Clarinha? Eu acho muito interessante essa colocação, né? É que a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Então, primeiro não sabe ainda o que é felicidade. Aquilo que a gente acha que é felicidade são pequenas alegrias que a gente vive aqui nesse plano. E a gente confunde, como eu sou feliz. Daqui a pouco aquilo passa, a gente já está chateado com alguma coisa, já está triste, já está nervoso. Então, não era felicidade. Era um momento de satisfação, um momento de alegria. Nós ainda não temos noção do que realmente seja felicidade, né? Mas a felicidade, ela é inerente à evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito é, mais feliz ele é. Quanto menos evoluído, mais infeliz. Por quê? Né? Como que a gente pode entender isso? Por que que o espírito, quanto mais evoluído, é mais feliz? Não é? Porque o espírito, quanto mais evoluído ele ele menos faz escolhas equivocadas, ele sabe encaminhar a sua vida mais em harmonia com as leis divinas. E isso traz para ele uma paz interior, uma paz de consciência, né? Ele fica bem com ele mesmo, ele fica bem com ele mesmo. Então, mesmo que ocorram problemas à sua volta, ele não perde aquela serenidade interior, aquela paz íntima. Essa é a verdadeira felicidade segundo os espíritos, né? Estar bem consigo mesmo, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta. Nós não somos assim. A gente está contente, acontece alguma coisa que contraria a gente já fica nervoso, já se irrita, já briga, já reclama, entende? Então, nós não temos ainda esse cabedal moral, espiritual, para realmente sermos felizes ainda, né? Estamos em busca disso, todo mundo quer ser feliz, mas primeiro precisa entender o que é felicidade, né? E como conseguir essa felicidade. Seu Júlio. É, eu entendo perfeitamente, eu acho que isso também eu acrescento aí a fala da dona Terezinha, né? O conhecimento da doutrina espírita é, nos faz, vamos dizer assim, nos traz assim condições de melhor discernir algumas dessas circunstâncias. Eu gosto muito de, quer dizer, gosto não, eu uso muito essa expressão, dependendo das circunstâncias e tal. Há pouco tempo atrás, agora no verão, como vocês sabem, eu passo a maior parte do tempo. Hoje, por exemplo, eu estou em Vitória. Nós temos uma reunião no grupo espírita que a gente dá apoio e tal, tá lá com os meninos e tal, com os meninos Odilson, com os meninos meu genro, os meninos minha filha e tal, aquela turma toda. Mas a maior parte do tempo eu fico lá em Guarapari, que é uma cidade turística, praiana e etc. E isso atrai muito assim forasteiro e atrai muito assim muita gente em situação de rua, né? Dependentes químicos, etc, etc. Eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte: há pouco tempo atrás, eu conversando com pessoas daqui do meu ciclo familiar, estava assim, olha,
eu ando muito infeliz. Eu ando muito infeliz. Então, essa pessoa fala assim, mas o que que houve? Você não está bem? Algum problema? Eu falo assim, não, não é a questão da familiar e tal. Eu estou há 60 e tantos anos junto aqui na minha vida comum e tal. Não é agora que vai, qualquer coisinha vai me fazer. Mas pelas circunstâncias, eu falei, eu chego na janela, às vezes, né, sabe que idoso costuma muito isso, né? Eu deito cedo, 9h30, 10 horas, eu já estou assim procurando o meu ninho. Aí, 2, 3 horas da manhã, eu levanto e acordo, faço coisa, vou lá, tomo água, porque tem que tomar água e tudo, beber água. E normalmente chego na janela. Eu moro no centro da cidade. E aí que a gente se depara de ver pessoas a 2, 3 horas da manhã trançando para lá e para cá na rua, entendeu? Assim, sem rumo. A gente vê que estão na rua, não é porque está vindo da balada, ou está vindo da festa, ou está vindo do carnaval, coisa parecida, não. Está zanzando, são verdadeiros zumbis. Olha, então, aquilo, eu como se a expressão que eu vou dizer assim, eu encarnei essa situação e que me trouxe infelicidade. Olha, eu andei bem chateado da vida, viu? Assim, durante um dia. Aí depois pega um livro aqui, o outro acolá, que a gente vê e tal, a gente vai tomando consciência do que a doutrina nos ensina, nos mostra, através de obras complementares, que é o Evangelho, os livros básicos, né? A gente tem consciência de que lá está a explicação desses momentos, vamos dizer assim. Mas algumas obras complementares trazem, assim, narram experiência, né? Por exemplo, agora aliás, terminei ontem um desses livros complementares que fala sobre o desenvolvimento da vida pós-morte, da vida no plano espiritual, né? Os cuidados que a gente tem que ter, né? Então, inclusive, há umas 2 semanas, o Dilson ele estava presente nessa reunião lá, onde um jovem, até palestrante, ele falando sobre a questão, a vida futura. Então, foi muito enfático em dizer, gente, se nós estamos preocupados com a vida futura, comecemos a prepará-la agora. É agora que nós temos que começar, vamos dizer assim, se preocupar com a vida futura. Então, como se diz em latim, mutatis mutandis, trazendo essa questão da vida futura para a questão da felicidade ou infelicidade, nós temos que trabalhar as nossas atitudes e ações de agora para que a gente possa construir mais à frente, seja ainda no plano carnal ou para a vida no plano espiritual, esse estado de felicidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto procura, né? E que a gente sabe que ainda não é bem aqui na Terra, por todas as circunstâncias que envolvem a nossa caminhada, né? Seja circunstâncias pretéritas, circunstâncias atuais, e que nós, como espíritas, conhecedores de grande parte da doutrina, vamos dizer assim, né? Nós temos que agora nos preparar e tomar cuidado de seguir. Aliás, eu vou abrir aqui só mais um segundinho, viu, Zé? Não examina comigo, não. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que depois que... acho que foi o Dilson que me indicou aqui para
para fazer parte do grupo aqui. O Dilson é uma peça que a gente tem que, de vez em quando, puxar a orelha, não, mas essa eu vou ficar devendo para ele. Porque você sabe que nesses anos todos de doutrina, mais de 70 anos, vamos dizer assim, ou 70 anos de doutrina, né? Desde lá da evangelização infantil, nos idos da década de 50, vamos dizer assim, só agora eu estou tendo oportunidade, quer dizer, só agora eu me conscientizei da necessidade de um estudo sistematizado da Gênese, por exemplo. Porque até então, esses anos, estou Gênese, céu e inferno, até então, se não, é uma palestra que me convida a fazer, eu vou lá, tá, um capítulo, tá, leio, estudo, tal, faz aquele negócio. Agora, sistematicamente, né? Estudo sistematizado ali, seguindo, né? Com uma chefe ali durona que toda hora interrompe, não, fica quieto, cala a boca, seu... papapá. Com uma chefe assim, é a primeira vez. E olha que eu já está branco aqui, ó, e tal. É vivendo e aprendendo, viu, gente? É isso aí, ó. Então, é preparar para quando chegar do outro lado, não ficar perdido aqui, ali, acolá. Não, você aprendeu lá com o grupo meio brasileiro, meio europeu. Vocês, não, rapaz, lembra disso. É isso aí, gente. Terezinha, só um instantinho. Terezinha primeiro. Obrigada. Isso que o senhor Júlio falou, né, de ver essas coisas que acontecem na nossa sociedade, e ele se sente infeliz. Eu vou me atrever a dizer que o senhor não fica infeliz, o senhor fica triste. Sim, né? Na tristeza, né? Os espíritos elevados que já conquistaram, né, esse estado de elevação, essa compreensão maior que eles têm das leis divinas, mesmo que podem até ficar tristes com algumas coisas que acontecem, mas eles não perdem a sua felicidade interna. Aquela situação de estar bem consigo mesmo, eles não perdem. Eu fico imaginando Jesus, quando esteve aqui, encarnado, né? Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu dor, ele sofreu tortura, tal. Mas aquela conquista íntima dele, de espírito puro, ele não perdeu, de jeito nenhum, né? Então, nesse sentido, a gente fica triste, seu Júlio, a gente fica triste, realmente, né? E isso causa realmente tristeza para a gente. Mas a felicidade conquistada não é abalada com isso. É Assim, interessante. A verdadeira felicidade, ela não é abalada com os momentos de tristeza, né? E uma coisa que o senhor falou eu achei muito legal que o senhor falou, é a questão desse estudo, né? O que o Espiritismo ensina, que eu nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi nenhuma outra doutrina, nenhuma outra filosofia, que é tudo que a gente aprende, tudo que a gente adquire, em termos de conhecimento, em termos de qualidades morais, a gente não vai perder nunca mais, a gente vai levar com a gente para o mundo espiritual, a gente vai levar com a gente para futuras encarnações. Então, é maravilhoso isso. E isso dá um estímulo para a gente, que já nós temos idade, né, seu Júlio? A gente tem bastante idade, de a gente estudar até o último minuto da nossa encarnação, né? correto. Porque a gente vai levar com a gente. Não é maravilhoso isso? Isso Eu acho aí. fantástico, fantástico. É isso, Júlio. Seu Dilson. Não, é só lembrar que eu faço agenda para a Assis e tive o prazer de dirigir o rapaz que falou. É isso. Mas só isso mesmo. E a Carezinha falou bem, é isso aí mesmo. Vamos melhorar, né, Teresa? Se Deus quiser. Eu acho que dois pontos que ficou um ponto aí, que a Terezinha, que nós estávamos falando sobre a felicidade, que vale a pena também chamarmos a atenção. O espírito que chega a um certo grau de evolução, vamos dizer, moral, a felicidade para ele, no caso, é ser útil, não para. Perene, né? Então, é constante. Não, é como o senhor Júlio falou, é movimento, é constante movimento. Como um ser que está feliz, ao olhar para aquele que está necessitando, não vai fazer algo.
Então, a felicidade para eles, no caso que já são, que têm consciência, primeiro, que se são puros, não vão ficar como nós, né? Naquele sobe e desce, sobe e desce. Uma vez está lá, às vezes eu preciso, e principalmente se eu tomo café, estou como uma bipolar, para lá e para cá, né? Muda, sem que assim, Muda. não existe isso, não existe. Por isso que felicidade ainda eu acho bonito, felicidade relativa. Porque realmente, como a Terezinha colocou bem, nós não sabemos o que é felicidade e nós não sabemos o que é amor, o amar. Ainda nós não entendemos isso. Estamos galgando. Terceira, o que o senhor Júlio falou é que sobre o estudo é primordial. Quando foi iniciado na Sociedade Espírita Parisiense, em Paris, se existia o quê? A experiência, estudos, estudos e estudos. Não tinha naquela época o que nós supostamente pensávamos que era espiritismo. Não, não é bem por aí. Era um estudo, principalmente eram pesquisas, experiências que se faziam. Começou aí. E que um dia, gradualmente, quer dizer, que gradualmente também voltaremos a fazer essas experiências. Mas para isso, temos que nos sentirmos seguros sobre a doutrina espírita. Porque não podemos falar sobre doutrina espírita se não temos o alicerce da própria doutrina. E para isso, só estudo. Senhor Odilson. Aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 19, está bem claro, acho que ninguém contesta. A felicidade não é ainda deste mundo. Não fala ainda, mas ainda. Felicidade não é deste mundo, está falando aqui. Um palestrante falou, a felicidade ainda. Aliás, um amigo meu, da carona, falou, ainda não é deste mundo. Então, esquece, nós temos nesse mundo alegrias. Eu não aceito que nós temos felicidade aqui passageira. Está claro aqui no próprio Evangelho. Dá uma olhada aí, baixa aí. A necessidade não, ainda não é. O senhor mencionou o capítulo 5, não é isso, senhor Dilson? Eu tenho que me inscrever. Item 19. Senhor? 19? Item, dá uma olhada aí, baixa. Não é por causa disso, não, porque eu tenho que colocar na descrição. Bom, vamos seguir? Certo, capítulo 5, item 19. Isso. Bem-aventurados os aflitos, é o título. Ok? Espero ter colaborado. O item 19, o seu Odilson está se referindo o mal e o remédio. Então é o 20, é logo a sequência. Então é o item 20, né, na sequência. A felicidade não é deste mundo. O item 20 é o 20º, certo. É porque aqui na hora eu confundi. Ok. Podemos continuar? Agora, por favor, leiam mais dois em dois. Eita, que... Ai, meu Deus, peraí, desculpem, peraí. Agora é o quarto, Zélia. O item 4. Peraí, deixa eu sair daqui, gente. Ai, só Jesus na causa. Peraí, gente. Pronto. Desculpem, gente, é que tá tudo aqui, eu tenho que quando... Senhor Dilson, o senhor quer falar alguma coisa? Não, acho que ele esqueceu de ele tirar. Ele esqueceu, né? Deixa eu não. Ia dar uma saidinha. Tá. Eu vou fazer algo que ela já sabe o que é. Certo. O que está acontecendo aqui? Eu não abaixei a mão ainda. Estou em trânsito. Desculpa, gente, é que eu estou aqui, estou com várias... Você está na Gênesis. Eu estava no Evangelho. Não, aí é a Gênesis. Eu sei, mas aqui eu estava no Evangelho. Gente, aí, agora? O que você está falando? Sim, agora. Desculpa. Vamos lá? No quarto, né, gente? Isso. Quer ter? Leio, posso ler. Então, item 4. A punição
é sempre a consequência natural da falta cometida. Quer ler primeiro a nota? Vamos ver a nota? Ele vai falar da Isso é punição. muito importante, porque vamos É, aí, como a própria Clarinha falou, a e que já Clara está com essa comentamos dúvida. sobre isso, tá? Vamos trazer. Qual é a nota, Vamos Terezinha? dar o Desculpa. item 95, a nota 95. Muito 95. importante. Enquanto consequência natural, a punição ressignificada na doutrina espírita é o sofrimento moral do espírito que é inerente à imperfeição. Esse o significado, né? Isso para Clara, que a Clara ficou com essa dúvida, né? Com relação à punição. O que é a punição? É o sofrimento moral que o espírito vivencia, que é inerente à sua imperfeição moral, né? Então, não é uma punição mandada por Deus, nem por ninguém. É uma consequência natural, como ele diz na primeira frase, né? É uma consequência natural da sua imperfeição. Da ação do espírito, né? Ação e reação. Isso. É uma Da ilusão do espírito. Sim, também. É uma Da ilusão consequência natural da imperfeição espiritual, que ele leva, né? da alma, do espírito, né? Então, é a ressignificação do termo punição, né? Só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência, em virtude de sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Então, se a criatura que comete as faltas, ela não tem ainda consciência de que ela está praticando o mal, tem gente que não tem. Tem gente que ela justifica aquilo que ela faz, eu fiz por causa disso, disso. Ela ainda não está no ponto de ter a responsabilidade dos seus atos. Só conforme o espírito vai adquirindo conhecimento, entendimento, compreensão das leis, aí a responsabilidade dele vai aumentando cada vez mais, né? Quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, né? A pessoa erra uma vez, erra outra, aquilo torna-se um hábito. Aí torna-se uma imperfeição. É verdade, né? A gente sabe muito bem disso, né? É mais ou menos como ou um vício. Bom, um exemplo, um vício, seja ele qual for, ou de doce, ou do álcool, ou do cigarro, aquilo passa a ser parte de você faz aquilo automaticamente. É isso mesmo. Não é porque você bebeu uma vez que você é alcoólatra. Exato. Mas o ato repetido torna-se um hábito, aí ele se torna um mal, né? Torna-se um vício, né? Para nós antigos, há um ditado muito conhecido aqui também, mas, né? O uso do cachimbo deixa a boca torta. Isso. Não é isso? Eu conheci esse ditado. Então, quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio, e dele deve sair retornando ao bem pelo arrependimento, expiação e reparação, né? Vamos voltar lá, Zé? Alguém quer Pronto, falar? entendeu? Essa nota aqui é muito importante. Deu para se entender sobre isso, Clarinha? Porque sim. Na realidade, foi assim. Fiquei pensando. Eu agora, quando voltei aqui, já me adiantei, já fui ler e já tinha até sublinhado. Falei, por que eu não estou vendo essa letra aqui direito? Ressignificada. Isso. Essa é a palavra atual que nós estamos utilizando. Aliás, é tudo ressignificado, né? Palavra-chave, né? Exatamente. Então, se nós vamos continuar sendo o que somos no mundo espiritual. Se continuamos Sim. nesse mundo um mundo ilusório, é nossa própria escolha. Não é questão dessa. Bom, eu nem vou repetir mais. É uma escolha. Nós somos justamente os árbitros da nossa infelicidade, não. Bom, infelicidade. Bom, vá lá, se diga Gente, infelicidade, olha, né?
Uma coisa interessante, né, que o senhor Júlio falou, da palestra que ele assistiu, do rapaz, né, do palestrante falou, que nós temos que preparar a nossa vida espiritual enquanto estamos aqui, né? Porque, olha, o primeiro item que é importante, que hoje nós não lemos, que nós lemos a outra semana, né? A alma, você vai pôr, Zélia? Primeiro. Já está lá. Olha que importante. A alma, ou espírito, sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Então, enquanto estamos aqui, Termina, Terezinha, percebendo por favor. seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, aquilo que o senhor Júlio falou, que ele escutou na palestra, realmente é isso. Se a nossa situação no mundo espiritual vai ser a consequência das imperfeições que nós ainda não vencemos, então nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui para percebermos as nossas imperfeições e já irmos trabalhando agora, para prepararmos nosso futuro no mundo espiritual. Então, eu percebo aqui que eu sou orgulhosa, que eu sou invejosa, que eu sou... que eu alimento raiva, alimento inveja, ódio, eu tenho que trabalhar, porque é isso que vai me tornar infeliz no mundo espiritual. Não é? Eu acho fundamental isso, gente. Fundamental. Pois é. E eu acho interessante que os livros, quando na minha adolescência que lia os livros psicografados, um dos livros, um espírita, pensava que ia chegar no mundo espiritual e seria melhor pelo fato de ser espírita. Ah, sim, grande ilusão. Grande ilusão. Imagine, olha só, o que está embutido aí. Quer dizer, nós se sente superior pelo fato de ser espírita em relação às outras religiões. Né? E isso fazemos diariamente sem percebermos. Aqui, quantas vezes nós colocamos exemplos? Então, não é questão, às vezes, nem de religião, é o ser humano, somos nós. E olha, nós vamos em busca dos freios morais, entre aspas, religiões, que vai de acordo com a nossa necessidade moral. Né? Bom. E terminar de ler, né? Nós não terminamos o item 4. Não, deixa eu ir lá. Oi, desculpa, gente. Pronto. Então, a punição é sempre consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Tem outra nota, 96. Aí você, Clarinha, olha sobre a ilusão. Uhum. A consequência do mal convertido em hábito adquirido está na sua inerência ao sofrimento moral. De modo que, enquanto permanecer o hábito, o sofrimento será contínuo e o espírito imperfeito terá sua atenção concentrada incessantemente como estímulo para que se arrependa e o supere. O espírito fica constantemente pensando, né, naquilo que ele fez, que deixou de fazer, e é o tribunal da própria consciência que os espíritos falam, né? E é uma coisa interessante que acontece quando nós estamos aqui encarnados, e acontece muito isso com a gente, que está aprendendo, que está estudando, a gente faz alguma coisa que não devia, ou fala alguma coisa que não devia, aquilo fica incomodando, não incomoda? Às vezes a gente até perde o sono à noite, né? Para mim, sim, acontece. Por que eu falei, por que eu disse, por que... Só que a gente, encarnado, o que acontece? Daqui a pouco eu tenho que fazer comida, daqui a pouco eu tenho que fazer compra, daqui a pouco eu tenho que sair, distraio.
Eu não fico 24 horas naquilo. O espírito não desencarnado não tem distração. Então, a sua consciência fica constantemente, né? Recordando a ele o que ele fez, é constante, por isso que o Paulo fala ali, ele fica constantemente, né, com aquelas ideias incomodando, mas aquilo é para ele superar, para ele se modificar, para ele renovar seu modo de ser, não é para castigá-lo, né? É para ele perceber como aquilo provoca sofrimento e ele mesmo desejar se modificar, né? É para isso que existe a nossa consciência, né? Oh, bom, agora vamos deixar para ler uma outra. Clarinha, É a quinta, né? Quinto, né? Isso. Aí, Clarinha, foi para você mesmo a punição. Viu? Caiu para mim, viu? A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Então, o mesmo erro, vamos dizer assim, né, a mesma falta, ela pode ter circunstâncias diferentes, né? Ela pode ter consequências diferentes, Isso. né? Então, tá mais claro, Clarinha? Sim, 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 sim. Né? Pode Alguma coisa continuar? mais? Alguém? Sei, Quer alguém quer alguma coisa seu mais? Júlio? Não, Quer tudo bem, colocar está alguma coisa claro. sobre a punição? Não, está claro. Para mim está tudo muito claro. Gostaria de trazer, desculpem, gente, desculpem, por favor, que o item 4, justamente sobre a punição, algumas pessoas que estão utilizando o livro que não seja original, não vai encontrar sobre a punição, que foi retirado. Sexto, Não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo. Nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo seu valor. Aí vamos na nota, né, do autor 97. Autor não, desculpa. Há uma semelhança entre as leis naturais do mundo material e do mundo moral. Dois corpos se atraem mutuamente com força proporcional às suas massas. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela. E quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente, segundo a lei da justiça divina. tá? Entendeu agora causa e efeito como? Exato. Reavaliando, né, do como nós estamos estudando, isso que ele está se referindo foi o que você estava falando, não causa e efeito. Isso aqui é a explicação sobre causa e efeito. Desta forma. Então, seria bom lermos novamente, para ver. Há uma semelhança Há entre uma as leis semelhança Isso. entre as leis naturais do mundo material e do mundo moral. Dois corpos se atraem mutuamente com força proporcional às suas massas. Quando o espírito consciente comete uma falta consciente, Exatamente. ao contrário do que há pouco Terezinha comentou, né, de Isso. não ter consciência do que está fazendo, que na realidade chama-se mesmo a ignorância, não ter o conhecimento. Exatamente. Terá um sofrimento moral inerente a ela, né, inerente à sua falta, não é isso? Esse sofrimento moral será inerente à falta ou à consciência? À falta.
Aqui, olha aí, consiste quando o espírito consciente comete uma falta, terá um tá? sofrimento moral A inerente falta. a ela, a falta. Uhum. E quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente, segundo a lei da justiça divina. Entendeu? Tá vendo como é que é? Uhum. Essa, reavaliando o que vem a ser causa e efeito. Terezinha, tá fechado o teu áudio. E é interessante que o sofrimento moral é uma consequência natural da falta cometida. E a felicidade proporcional é uma consequência natural do bem, do bem que o espírito fez. É tudo, é o mesmo processo, né? Pode provocar uma felicidade para nós ou não, né? Exato. E sempre o ato, Exato. né? O ato, a escolha, a decisão da própria criatura. Seu Júlio, o que o senhor acha sobre essa nota aqui? Também eu digo que está, porque está tudo ligado à questão, vamos dizer assim, o espírito, quando o espírito consciente, né? Quer dizer, quando a gente atinge esse estado de consciência, para mim é sinônimo de determinada elevação, certo? Determinado grau de elevação. E a partir desse estado, desse estágio de elevação, tudo passa a ser, vou usar a expressão tudo passa a ser proporcional, proporcional na lei, dentro do que nós entendemos de ação e reação, e também em relação à justiça. Se eu tenho assim uma consciência, se eu tenho consciência das minhas limitações, se eu sou uma pessoa já mais ou menos encaminhada e tal, qualquer coisa que a gente faz, a gente sente. O que eu citei agora na história que eu falei. A infelicidade que eu disse que eu estava infeliz, porque eu me sentia mal, a gente se sente mal em ver a infelicidade do outro, né? Coisas que quando nós éramos, vamos dizer assim, homens das cavernas, a gente não sentia nada, entendeu? Se possível, se estava fome, a gente até, de repente, até matava o companheiro do lado para poder saciar a nossa fome e pronto, acabado. Não havia aquele sentimento. Hoje nós já evoluímos um pouco. Hoje a gente já tem pena um do outro, já se compadece, já, né? Já fica triste, né, dona Terezinha? A gente já fica triste porque vê a situação, às vezes, de uma pessoa, às vezes até conhecida e tal. A gente fica triste, às vezes, com o desencarne. Ontem desencarnou um companheiro já da antiga, né? Um grande trabalhador da doutrina aqui. Ele era empresário e ele não se conformava com as pessoas criticarem o espiritismo. Ele mandava, olha, ele mandava imprimir, ele criava uns folhetos e tal. Uma das coisas mais tradicionais que ele deixou para a gente é o seguinte: antes de criticar, tinha um folheto dele com o que era o espiritismo. Ele dizia assim: antes de criticar o espiritismo, procure conhecê-lo para poder. Então, esse trabalhador, a gente fica, entendeu? Assim, ficamos assim bem. Ele já estava também de idade e tudo, mas a gente fica triste, né? Porque bom, perdemos a companhia e tal, aí entra várias questões circunstanciais. Então, acho que a chave desse item está aí, a consciência. A partir do momento que nós ganhamos um grau de consciência, a gente proporcionalmente sente alegrias e tristezas. Certo. No que o senhor está se referindo, eu vou chamar a. Agora eu tive assim, um insight. Quando nós estávamos naquela época,
o princípio espiritual em desenvolvimento, estávamos naquela ainda de conservação, de conservar a espécie. Sim. Ainda, e a razão, qual era a razão? Será que ele tinha razão? Quando foi, porque aí foi desenvolvendo. Então, essa consciência, claro, foi gradual. Quando adquiriu vamos dizer, a razão, a conscientização, aí sim, a responsabilidade vai nos chamar a atenção. As próprias leis. Porque aí sim, temos consciência daquilo que estamos fazendo. Se matar um animal, aquilo para saciar sua fome ou outras coisas, o que fazia, eles não sabiam, era natural. E foi gradual esse desenvolvimento, né? Bom, agora, quem quer... o senhor Dilson não pode ver, vão 2 para cada... Ainda tem 2 itens para cada. Senhor Júlio? Oi? Por favor. 7º. Leu o 7º? Não. Você terminou, não foi, Clarinha, o 6º? Sim. Então, agora isso, é o 7º. 7º. Tudo bem. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma. Em suma, o mais singelo mérito que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Deixa eu repetir aqui, que eu acho que eu não obedeci bem a pontuação. Vamos lá. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Então, essa conta é rigorosa. Bem, bem, mal, mal. Se não há uma única má ação, quer dizer, se não fez nada de errado, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma. Em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido mesmo nas mais perversos, porque é um começo do programa. Mesmo nos. Mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. 98. Eu acho tão bonito isso aí. Vamos ver a nota do 98, né? Sim. Isso. O espírito perverso está sob a lei do progresso, e mesmo nessa condição, quando faz uma boa ação, sente uma felicidade proporcional ao gesto. Essa sensação íntima do espírito é um estímulo para o arrependimento e retomada ao caminho do bem. Nota do editor. Bom, então, o que vocês acham sobre essa palavra perverso, espírito perverso? Ele é perverso mesmo? O que vocês acham? E aí, Terezinha? Não é o perverso que a gente imagina. Só isso aqui, vamos colocar ordem. Sim, Clarinha. Vai, Clarinha. Não, eu estava dizendo que eu acho que esse perverso aqui não é... pronto, a gente pensar logo em espírito mal, muito mal, né? Coisa do mal, né? Perverso só faz coisas más, né? Então, eu acho que esse espírito perverso seria... Olha, seríamos até nós, né? Ignorância mesmo, é ignorante, né? Seríamos até nós, muitas vezes, né? Na nossa visão, nossa ignorância, né? E estamos aqui ainda obedecendo à lei do progresso. Esse perverso aqui, não vejo ele como
como uma coisa assim ruim, né? Que só faz coisas más, né? Dessa parte ignorante. Se outras pessoas, no caso, vamos dar um exemplo. Como é que se chama aquelas coisas que eu esqueci que é touradas? Imagine, para mim isso é a coisa mais perversa que existe. Olha aí. E no meu ponto, que quando eu vejo aquilo tudo, é uma agressão. Vejo o quanto ainda nós somos selvagens. Mas há quem defenda, né, a cultura. Porque é a cultura. Vê? Zélia, nessa intenção que acabou de ler. Marinete. Oi, boa noite, boa Boa tarde. noite. Boa dia. tarde. Isso aí me passou, Zélia, aqui agora aquela passagem da Bíblia. A mulher que que pegaram ela em adultério, que levaram até Jesus e queria que Jesus condenasse, ou como é que fala, julgasse, para ser apedrejada, né? E Jesus disse: aquele que nunca pecou, que nunca errou na vida, que atire a primeira pedra. Isso me faz lembrar, essa passagem me faz lembrar isso aí. Porque lá está escrito, no caso, como é que foi a palavra que você falou? Perverso? Do perverso. Uhum. Isso me faz lembrar isso, porque lá, isso eu descrevi o perverso, sabe? É a nossa imperfeição, querer julgar uma coisa que nós não estamos em condições desse julgamento, né? Não sei. Oi? Eu acho que, se me permite aqui, novamente usar uma coisa que eu sempre falo, são as condições. Vou dar o exemplo aqui que a Zélia citou, das touradas, né? Das touradas. Eu também acho, viu, uma perversidade, as touradas espanholas, né? Eu acho uma perversidade. Me lembro que quando estava na Europa, nas minhas viagens de estudos e tal, aquela coisa, nas minhas férias a gente saía para passear. Tivemos na Espanha e ainda mais sul-americano, enfim, turista de um modo geral, quem vai à Espanha e não vê uma tourada, né? Não viu, né? É a mesma coisa que ir a Roma e não vê o Papa. Mas eu me recusei, nós na família aqui, ninguém, não vamos não. Fomos ver em Portugal, porque em Portugal a tourada não mata o touro, simplesmente faz aquele, os golpes, né, não é de circense, mas desvia, faz aquele briga de gato e rato, né? E pronto, e ali e tal, e acabou, e era o suficiente para ver. Então, eu acho que as circunstâncias culturais, como você bem levantou, na Espanha, ainda, né? Mas, felizmente, parece que lá também acabou, né? Parece que lá já não tem mais. Não acabou, não. Algumas cidades, não acabou, não. Ainda tem alguns lugares, ainda tem lá, né? Eu acho que eu li alguma coisa assim, mas não. Algumas Ainda cidades. Tem Então. movimentos para acabar, né? Tem movimentos para acabar. Vamos trazer para a Noruega. Nós estamos aqui na Europa, que me chamou a atenção que eu não sabia sobre os golfinhos, onde os pais têm uma cultura lá de mostrar, trazer os filhos, porque os golfinhos, quando chega na beira-mar, quando tem mar ali, vem os golfinhos e eles sabem como atrair para poder assassiná-los, matá-los. E é uma coisa assim para poder ensinar os filhos. É uma coisa, entendeu? Que eu vi que eu nunca havia pensado que existe isso. Mas então, como nós queremos sermos felizes, se ainda fazemos tantas coisas, somos o quê? Crianças ainda, saindo, estamos galgando esse entendimento. Né? Somos ainda muito. Eu não vejo uma outra palavra para substituir, mas vocês poderiam me corrigir. Ignorantes. É isso mesmo. Né? Então, é isso.
Então, esse perverso, para mim, quando se fala, é bem assim, para mim, não tem noção do que está fazendo. Exato. Ainda não está em noção. Quantas vezes aqui, aí tem que voltar, quantas vezes no nosso dia a dia, às vezes sem noção, sai alguma coisa assim. E se nós tivéssemos um certo nível, não iríamos falar isso, sem noção mesmo. Sem noção. Determinado Zé, tipo de coisa. você pode pôr de novo? Tem uma coisinha desse item que eu queria Oh, falar. desculpa, estou sempre colocando. Ah, é verdade, hoje é seu inferno mesmo. Sim, Terezinha, aqui. Eu Você quer o gosto quê? Na muito nota ou no número 7? não, o item 7º, né? Eu gosto muito desse item porque mostra como a justiça, como Deus é infinito, dentro das suas leis, né? Como ele é infinitamente justo, mas também ele é infinitamente bom, né? A justiça dele é permeada de bondade. Quando ele fala, né, que não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, quer dizer, as consequências naturais, né, que acontecem, também uma única boa ação, nenhum único bom movimento da alma que seja perdido, até nos mais perversos, porque é um começo de progresso, porque olha só, mesmo a criatura que está no seu processo evolutivo, ainda está nesse caminho, né, da prática do mal, nessa ignorância, nessa imperfeição, nesse atraso espiritual, um único gesto bom que ela faça já é levado em consideração. Olha que bonito, gente. Já é levado em consideração, porque já é um começo de progresso. Não é bonito? Eu acho essas coisas até me comovem, porque a gente tem uma ideia de falar que a justiça divina é cruel, é isso. Não é, Esse negócio de castigo, temos que. olha que bonito que é, olha como é uma coisa amorosa. A justiça de Deus é amorosa. Leve em consideração um No último segundo, né, Terezinha? No último segundo singelo gesto de vida. bom, leve em consideração. Não é Por isso que fantástico? chamamos a atenção e somos contra a eutanásia. Né? Ah, sim. Bom, Por que você falou de eutanásia agora? Eu não entendi. porque justamente, aí eu vou explicar depois, no final, que eu já havia conversado sobre isso, a lei que existe aqui. Existem clínicas de eutanásia, onde as pessoas vão para se suicidarem. Aqui são 3. São 3 clínicas oficiais. A pessoa vai, se está com alguma enfermidade incurável, ela pode ir e ela mesma toma o comprimido para se suicidar. Então, pelo fato de estar doente e essa enfermidade não ter cura, ela pode tirar a sua vida, porque, por lei, o corpo é dela. Então, imagine quantas vezes nós estamos durante alguns anos com certas enfermidades, ou com uma certa enfermidade, em estado vegetativo, numa cama. Durante esses anos, e às vezes não pode nem falar, porque eu tenho, a minha mãe está nesse sentido, também não é uma forma de aprendizado para esse espírito? Se eu contar a história depois em off, vocês vão entender por quê. E para quem cuida dela também, né? Para quem cuida dela também. E como eu estava conversando aqui, conversando com o vizinho sobre isso, ele, é melhor morrer. Então, melhor morrer. Ela não quer morrer, não, senão eu acabo lutando. E se eu tivesse essa possibilidade, quer dizer, ela quisesse, ou ele, no caso, vai numa clínica e se suicida. Então, imagine conhecendo, cada um conhece a si próprio, e na família também, a bênção que está sendo isso, a misericórdia divina agindo. E quanta coisa mudou. Mas isso é uma outra coisa. Bom, continuando aqui. Posso? A ler esse aqui? Oitavo agora.
A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. O espírito é assim. Não, seu Odilson, não, seu Júlio. É só no quadradinho mesmo? Não, é o Tem 99, a nota 99. a nota de Não, rodapé. oitavo. Nota A de nota 90, rodapé. roda de rodapé. Aí, essa nota aí. Então tá. Didaticamente, podemos interpretar expiação como o aperfeiçoamento sério e efetivo, e reparação, um retorno sincero ao bem. No item 23, Kardec define arrependimento como fato da livre vontade do homem, ou seja, o espírito imperfeito primeiro conscientiza-se e escolhe superar sua condição. Faz, então, a escolha das provas como expiação, objetivando o seu aperfeiçoamento, retornando, assim, ao bem, conquistando a felicidade ao desenvolver as faculdades de sua alma. Isso aqui também é importante, porque no nosso próprio meio espírita, a pessoa vem com uma certa doença, foi expiação. É expiação. Então, o que seria essa expiação, na verdade? O que é? Quem escolhe isso? É o Deus que está castigando? Quem escolheu isso? O que esse espírito necessitou para chegar, né? O que ele necessitou primeiro para ter essa conscientização? O arrependimento. Ele pediu uma oportunidade para espiar. Espiar o quê? Espiar o quê, gente? Hein? Os erros que ele cometeu, ele quer reparar os erros, então ele escolhe, né, provas na vida corporal que deem oportunidade para ele fazer essa reparação. Exatamente, mas essa Esse expiação, retorno ao Terezinha, bem, esse retorno ao bem, né? mas essa expiação está, no caso, selada, tem que ser como nós atualmente se conhece no nosso meio, tem que ser, por exemplo, uma pessoa, ou aliás, vamos ser um ser com deficiência física, com problemas. Entra aquela história da conscientização. A partir do momento que se adquire consciência, né, de um estado próprio, aí vai começar o processo de a própria consciência, não, eu tenho que fazer alguma coisa para reparar, para... E essa reparação pode ser através da prática do bem. Não tem que ser necessariamente através do sofrimento, de passar pelo mesmo mal que ele provocou. Pode ser através do bem, através da prática do bem. Tem espíritos que escolhem passar pelos mesmos sofrimentos que ele provocou em outras pessoas. Tem espírito que escolhe, mas não é regra geral, né? O espírito pode passar por situações onde ele vai servir à humanidade, fazer algum bem, né, para as pessoas. Mas A tem Terezinha falou algo muito importante, não é regra geral. Exato. Porque nós aprendemos sobre expiação. Zélia faz determinado tipo de coisa, vai ver, vai pagar. Quer dizer, a gente fala, vai expiar. É como se fosse pagar na parte, né? Então, mas não é regra. Não é essa regra que nós estamos tão perversos. Aí sim, é perversidade, gente. Já pensou? Só pelo fato de faço determinado tipo de coisa, eu tenho que venho aqui espiar e dessa mesma forma que eu fiz? Não.
cometi esse ato, como a Terezinha explicou perfeitamente. Bom, vamos dar continuidade. E falta Célia, determinar. Oi, Célia, eu vou deixa eu... pedir licença para sair, eu tenho um negócio para Tá resolver agora, certo. eu vou precisar sair agora. Obrigada, Terezinha. Depois você me fala onde parou, tá bom? Tá, eu mando, eu Tá. faço Abraços a a foto. Obrigada, todos. Tê. Tá, Fica Até obrigada, a paz. Terezinha. próxima. Tchau, Obrigada, tchau. até. Tchau. Ela Vamos sai, lá. eu volto. Vamos fechar, vamos terminar, gente, esse... Aqui faltou, seu Júlio. O espírito é assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Aí, isso aqui é importante. Isso é tudo. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Então, vê da onde vem a expiação. Quem escolheu isso? Acho que é o próprio indivíduo, né? Através da sua conscientização. Espírito. Sua Mas que consciência. foi necessária essa conscientização, ele supostamente se arrependeu. Quando chegou no mundo espiritual, pediu uma oportunidade para reparar aquilo que para ele ainda o quê? Está necessitando como aprendizado. Então, é a conscientização. Não é um castigo. Né? Muito bem. Vamos Uma continuar. condenação por um tempo determinado, uma condenação por um tempo determinado qualquer, teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que se houvesse aperfeiçoado. Né? Ou, onde é que está? Aqui, ou cessar. Ou cessar quando... É porque mudou de página, né? Ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto este existe e encerra a punição quando o mal não existe mais. Assim se acha confirmada essa expressão. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva e eu o acusarei até que ele se arrependa. Clarinha, agora. Então, Deus pune, Clarinha? Não, a punição é nossa mesmo, né? Não, vamos reavaliar essa punição. O que seria essa punição? A escolha. Quem escolheu isso? Sim. É a consciência. O próprio espírito que faz a se sente escolha. punido. Exatamente. Exatamente isso. E isso a gente continua no outro plano depois, né? Mas ele está se referindo justamente a isso, esse plano, né? Seu Odilson. Deus não pune ninguém. Ele criou leis imutáveis, imperecíveis, que não mudam. E nós, nossos equívocos, nossos erros, de prístinas batalhas até hoje, sofremos as consequências das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações. Somos nós construtores do nosso destino. Somos arquitetos dos nossos destinos. Então, Deus não pune. Ele criou leis. Se a gente não seguir, a gente vai sofrer as consequências. Entendeu? Pelo menos... Nós estamos lendo essas leis. Segundo Kardec, lei de justiça, divina. Amor e caridade. Justiça, amor e progresso. Não. Peraí, gente. Peraí. São 25. São 25, no caso, conceitos fundamentais que representam a lei de justiça divina ou natural, ou lei natural. Esses são os 25 conceitos, segundo Kardec. Entendeu? Pronto. Não é que um pai de amor vai punir seus filhos. Não vai. É gente que se pune. O ser que se sente punido, se sente castigado, somos nós. Somos nós. Jesus veio nos mostrar o caminho. Imagine quando nós fomos... Imagine quando se chega no mundo espiritual que teve uma educação rígida. Ele foi, desde pequeno, educado, que tudo que ele faz, ele vai pagar. Deus castiga. Claro, vai continuar sendo o que é no mundo espiritual. Ele vai se sentir castigado.
quando estiver passando por um determinado, quando estiver sofrendo, ou até aqui mesmo, porque é aqui, né, gente? Só continua. Somos nós. Bom, vamos lá. Eu desbloqueei seu telefone. Falta a nota de A rodapé, né? notinha, 100. Uai, é seu. Então, eu vou ler. A filha. É o seu Júlio. Se o ímpio. É. Vai. A filha dele. Tá. Se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos meus. Peraí. Se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos os meus preceitos e age segundo a equidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá. Eu não me lembrarei mais das iniquidades que ele tenha cometido. Ele viverá nas obras de justiça que terá feito. Quero eu a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Eu não quero antes que ele se converta. Retire-se do mau caminho e viverá? Esse é Ezequiel, capítulo 18, 21 ao 23. E capítulo 23, item, no caso, não é item, 11. Vocês gostariam de comentar sobre isso aqui? Vamos, eu acho. Esse aqui é a nota de Kardec, viu? Alguma coisa a acrescentar sobre... Eu acho que hoje está sendo bem mais fácil o entendimento sobre castigo e punição, não é, gente? E gradualmente também sobre causa e efeito. O que vocês acham disso? Aí esse é o seu computador. Então tá. Bom. Sim. Alguma coisa, Clarinha, seu Edilson? Sai. Não é aqui não. Não. Tá bem claro. Tá bem explicitado. Vai entrar agora? Quem tem Júlio, Clarinha e você, as dúvidas somem. Não, tá no final, mas ainda tem uns 5, 10 minutos. Pronto. Eu vou ter Eu dando as minhas pitadinhas. Tá. Eu vou colocar aqui no mudo para estar ouvindo. Gente, vamos parar por aqui. Faltam 4 minutos. Então, no próximo estudo... E são 3 minutos aqui. Hã? 3. Aqui daremos continuidade ao 9º, tá? Na página 134. Por favor, anotem aí. Sim. Tá? Então, o 9º, 134. Alguma coisa a mais, gente, para nós pararmos o nosso vídeo? Alguma coisa? Não. Tudo certinho? Então, muito obrigada a participação de todos. Até a próxima semana.